E no episódio de hoje eu converso com a Luciana Salum. É uma alegria receber a Luciana aqui no Diálogos e a gente vai conversar sobre o livro dela, que foi lançado recentemente, inclusive. Tive a chance de estar presente, inclusive, no lançamento, foi muito bacana. Todos os temas, tudo que a gente conseguiu dialogar no dia. Esse aqui é o livro, Lacan e a Estrutura da Cadeia Significante. Deixa eu mostrar para vocês aqui o livrinho que está nas minhas mãos. Foi lançado pela Toro Editora e a gente vai falar sobre ele. Então, Luciana, bem-vinda e obrigada de novo por ter topado participar. Eu que agradeço. Obrigada por me dar mais uma chance de falar do livro. Mais uma oportunidade, mais um momento para falar do livro, né? E eu sempre começo assim pensando, né, um pouco qual o contexto que surgiu o livro, né? Assim, como a ideia, foi um convite, foi uma ideia sua, um pouquinho desse contexto para a gente saber de onde ele surge. Eu sempre acho interessante as histórias que vêm com isso. Você sabe que eu descobri que ele surgiu muito antes do que eu imaginava que ele tinha surgido, né? Eu Hum, até vou me contradizer com relação à história do livro que eu já contei, porque eu sempre conto que ele surgiu a partir do convite da Michelle, né? Que tá. eu estava numa banca com ela e eu falei sobre o significante, e na hora que terminou a banca, ela me manda uma mensagem falando: Lu, topa escrever um livro para a coleção Ensaios sobre o Significante? Eu, enfim, tinha acabado de parir meu segundo filho, já estava difícil participar de uma banca, Sim. mas era de um amigo muito querido com um trabalho excelente, que é o João, da Pola, São Paulo. Tá. E e hoje não, ontem eu me dei conta, eu estava revendo alguns trabalhos, né? E eu me dei conta que essas questões que eu desenvolvo no livro estão presentes no meu mestrado de, sei lá, eu defendi em 2009. E nove. Tá. E a coisa foi tão assustadora para mim, porque eu cheguei a usar os mesmos, em algumas partes, os mesmos subtítulos. Fiz, meu Nossa. Deus, aqui, mais além da Ah. intersubjetividade, Aham. é um subtítulo, é um subcapítulo do meu mestrado. E eu Nossa. falei, e eu jurando que eu estava sendo super inovadora a Inovadora. partir do convite da Michelle, eu falei, meu Deus. E aí eu fui ler o que eu tinha escrito sobre mais além da intersubjetividade. E eu Sim. acho que por uma questão de consideração à minha reputação, eu fiz esse livro, porque está Ah, bem diferente do que eu escrevi você sobre achou o. diferente? Ah. Assim, bem Hum, diferente. Assim, a ideia já está lá, tá. né? A questão, eu acho que a minha pergunta já está lá desde o mestrado. Eu acho que a pergunta vai sendo muito camuflada, né? As É. nossas perguntas de pesquisa, assim, pelo menos para mim. Aham. Como psicanálise é uma teoria que sempre nos convoca, né? Sim. Sim. É difícil a gente não se identificar, a gente não. Eu acho que quando a gente resolve es- escolher um tema para pesquisar, para estudar, é sempre um tema que nos interroga, né? Isso. Então, Isso. eu acho que essa pergunta já estava lá desde sempre. Seja Hum, assim, ela estava disfarçada pela literatura, né? Que eu tá. trabalhei a temporalidade em Proust. Ah, Mas para eu poder responder isso, que agora parece que eu só consigo responder o que me provocou no mestrado com esse livro. Então, é nossa. estranho, porque né, tem, tem um percurso enorme, né, Exato. do mestrado até aqui. Mas agora eu consigo pensar a temporalidade articulada ao significante, né, que eu posso até recuperar o trabalho do mestrado Hum, com outro destino, né? Eu nossa. acho que eu levantei as bolas, Ah, mas eu acabei respondendo as perguntas da forma como eu critico hoje em dia, né? Que hum, eu acho que a gente acaba levantando muitas perguntas e tá. poucas vezes responde a uma delas, né? Isso, Então a isso, gente acaba reproduzindo questões que são questões do campo, isso. né? Assim, e aí é isso. Eu gosto muito do trabalho da Michelle, inclusive, porque ela sempre fala isso. Vamos retomar aos conceitos básicos. Maravilha. Então a gente pega esses conceitos básicos, a gente levanta.
né? Isso. Significante, tempo, só depois, Estrutura. Uhum. repetição, estrutura. E Isso. aí a gente reproduz uma resposta que fecha, que costura isso, que é uma resposta, eu diria, senso comum psicanalítica lacaniana. Uhum. Muitas vezes, se a gente precisa explicar ela, a gente não consegue, Isso. né? A gente não É. consegue explicar, mas a gente consegue reproduzir com muita facilidade, acreditando que entendeu. Porque o Isso. trabalho não é uma farsa. Eu realmente acreditava que eu estava entendendo naquela É. época. Exatamente. Exatamente. E aí, quando a gente para e fala, mas o que que é esse significante? Aí você percebe o quanto o estilo do Lacan, eu acho que ele corrobora para esse engodo, né? Para Uhum. para esse pacto imaginário entre os lacanianos Uhum. que a gente fala assim, ah, a gente entendeu, basta a gente reproduzir essa língua, né? Que Isso. a gente está falando a mesma língua. Uhum, uhum, que é uma tendência, né? E eu acho que o Lacan, de várias formas, vai tentando trazer um alerta sobre isso, né? Do não entender depressa, e que eu acho que não Uhum, só na clínica, mas também na própria teoria, né? claro. Eu vejo muito isso, por exemplo, estudando psicanálise em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, do quanto que uma simplificação acaba virando uma outra teoria, porque se entende tudo, se entende Freud, então a gente consegue se comunicar sobre isso, vira uma outra teoria muitas vezes. Então é muito legal você trazer essa perspectiva, né, assim, de que, bom, tem uma ideia então do livro de poder retomar conceitos e poder dar essa volta aí no sentido de buscar outros autores que também estão na base, assim, né, do que o Lacan vai pesquisando, vai trabalhando, né, para entender o que que é estrutura, o que que é simbólico, né, Uhum. e que você trabalha muito bem no livro, né, trazendo essa noção aí da Obrigada. linguística, né, que tanta gente lê muitas coisas sobre isso, mas muitas vezes não fica claro. E eu acho que o livro consegue esclarecer muitos pontos, pelo menos para mim, assim, durante a leitura, foi isso, assim. E eu acho, Mariana, que tem uma coisa que virou para mim uma questão na minha relação com o texto de Lacan, né, que eu Ah, acho que tem a ver com talvez uma maturidade maior com relação a que eu tinha na época do mestrado, né? não. Eu não vou menosprezar o meu percurso, né, Isso, porque eu acho que foi isso, o que eu consegui fazer, enfim. exatamente. Mas a leitura, o estudo de Lacan, eu acho que quando a gente começa a conversar com ele de uma forma mais horizontal, permite que permite um certo, a sensação que eu tenho é que ele Hum. dá uma sacaneada com a gente, sabe? Aham. Não só com a ideia de se servir de palavras Sim. que significam já, que a gente já tem uma significação clara delas, para Uhum. tornar essas palavras conceitos que têm uma significação totalmente diferente da que, da que a gente está acostumado no nosso senso comum. Isso. Então, já dá um trabalho para a gente, porque Hum. a gente precisa ir contra a nossa intuição com relação àquela palavra, a significação, que Hum. bom, que a gente nunca questionou a Hum. significação, né? Isso. Mas, além disso, eu acho que ele nos dá trabalho porque ele faz um texto que muitas vezes abre uma possibilidade para qualquer desatenção que você reproduz exatamente o oposto do que ele está querendo dizer. Uhum. E isso, né, é óbvio que eu não posso dizer que eu tenho a interpretação verdadeira de Lacan e ele não está aqui para se defender, né? Mas se a gente pega uma interpretação de texto mesmo, vamos Isso. tentar ler esse texto com cuidado, Uhum. parágrafo por parágrafo, contextualizando principalmente quem eram os interlocutores dele, o que estava acontecendo, de repente a gente fala, nossa, isso que eu sempre reproduzi, Hum. né, que foi passado de geração a geração entre os psicanalistas lacanianos, é o oposto do que eu encontro no texto. Isso. Só que tem uma certa abertura para isso, que em alguns momentos ele até fala, mas não sejam bobos em acreditar em mim. É como se ele, sabe? Aham. E eu acho que esse compromisso com o texto, né, para além do compromisso com os professores, de Uhum. tentar achar, vem com o tempo, né? Isso. Assim, com o tempo, com o estudo, porque lá cada trabalho, é nesse sentido Exato. mesmo.
Exato. Né? Eu gosto muito quando você tem uma parte. Eu vi muito o teu livro assim, um momento antes de você entrar no texto da carta roubada, e depois Uhum. você entra, né, na coisa do jogo da moeda. A gente queria comentar um pouco isso um pouquinho mais para frente, mas só um comentário rápido sobre você reconhecer a complexidade que é ler o texto, né? E você Uhum. pontua algumas coisas. Olha, isso aqui é dessa época aqui que ele escreve essa parte do texto, aí essa outra parte já é de um outro ano. Então, tem de fato uma dificuldade, né, que às vezes faz com que o leitor Estrutural. queira exato estrutural e faz assim, às vezes a gente queria apressar aquela leitura porque é cansativo, dá muito trabalho, né? Enfim, eu achei muito bacana você pontuar isso, gente. É difícil, mas a gente está aqui nesse trabalho para tentar. E isso é importante, porque muita gente fala assim para mim: ah, eu quero começar a estudar Lacan. Será que eu posso Hum, participar desse grupo de estudos sobre a carta roubada? Eu acho que é o texto para quem quer começar a ah, estudar Lacan. aham, Mas o início do estudo de Lacan não significa que é fácil, né? Foi ele quem escolheu essa porta de entrada para os escritos dele, esse texto. E isso, esse texto é muito difícil. E o isso. que me espantou, até para te dar um retorno com relação ao próprio texto, ao próprio tema, é que o que eu escutava sobre a carta roubada, o que eu Ah, reproduzo muitas vezes, já reproduzi muitas vezes sobre a carta roubada, é essa sensação de, bom, Lacan estava conversando com pós-freudianos sobre uma dúvida, né? Como encaminhamos, o que fazemos quando fazemos a análise, para análise, onde que a gente leva isso? isso. E fazendo uma crítica que para mim é clara, a ideia do inconsciente como um repositório de lembranças, incluído no mais íntimo do meu ser, essa coisa assim. Isso. E aí a gente pode sair dessa posição e ir para o extremo oposto, que é muitas vezes uma leitura superficial da carta roubada, que é acreditar então que está tudo na superfície. Ah, Então, ah, assim, você não precisa mais se ocupar com aquilo que está escondido no fundo do baú, porque, na verdade, a tua verdade está em cima da mesa. Ela só isso. está viradinha do avesso. Né? Então, se você quer esconder alguma coisa, quase como se fosse uma coisa consciente, se Hum, você quer esconder alguma coisa, deixe ver, sim. deixe ver que a coisa vai estar verdadeiramente escondida. Né? Eu ouvi isso durante muito tempo na minha formação. Né? E tem um parágrafo específico do texto que ele diz assim: não façam isso. Ah, Né? ah, Não queiram esconder algo e deixem em cima da mesa. Porque isso tem a ver com a cena que ele conta do conto, que é isso. com a ideia de como eu me identifico com quem está do outro lado. Né? O que eu posso pensar na medida em que eu olho para você é que você pensa. Uhum, Então, se você é um detetive que vai investigar no fundo do baú, se você é um chefe de polícia, eu posso pensar que eu não vou esconder no fundo do baú, pensando hum, com a sua cabeça. aham, E, para não pensar como você, eu deixo em cima da mesa. Mas é circunstancial, uhum, não é uhum. universal, né? Isso. E muitas vezes isso é tomado como se isso fosse um inconsciente, né? Ah, Ignorando, inclusive, outra coisa que me dá coceira quando eu penso assim, porque uma das coisas que eu realmente que me atrai no estudo da psicanálise é a relação com a linguística, é a relação com a literatura, a relação com as artes. Eu realmente gosto desse diálogo, né? E a ideia de que também a gente escuta, né? Ah, isso é porque ele é poeta, né? hum, Isso é porque ele é poeta. Também é muito localizada no texto, né? hum, Eu tendo a ler esse texto, assim, não tem nada a ver com fazer artístico, né? ah, Eu tendo a ler esse texto como uma coisa assim, o que que é a arte, né? A ah, arte nos interroga justamente onde a gente não está preparado. É difícil ter essa intersubjetividade com a arte. A uhum, gente é tomado por um espanto justamente porque a gente está desprevenido, né? Quando a gente se emociona, quando a gente. Então, a ideia de ser um artista e não um matemático, né, é muito mais porque ele faz um espelho opaco nessa uhum. intersubjetividade. Eu penso que você pensa. Você não Isso. consegue pensar o que o artista pensa justamente porque a arte se dá nessa ausência de previsibilidade. Exato.
Então, para mim, está muito mais localizado por aí do que a ideia de que eu descubro porque eu tenho um savoir-faire e está em Sim. cima da mesa, e aí eu sou uma espécie de, como ele coloca até no texto, né, Superman contemporâneo, e vou descobrir os seus mistérios pela esperteza Ah, da neblina. Eu acho que não tem nada a ver, ele está justamente criticando isso tá. durante o texto. Eu acho que ele tá falando assim, se a gente fica nisso, a gente não Hum, sai do imaginário. isso. Desse campo do sentido, né? Sentido, dessa produção Isso, de sentido e não de um isso, esvaziamento, né? Que é um pouco que você isso. fala também. A gente está Perfeito. o tempo todo no imaginário, no eu penso que o outro pensa, que ele diz, é o começo, Aham, mas não é tudo. isso. Né? A gente precisa do imaginário, É, mas a gente não vai ficar só com ele. exatamente. E antes de falar um pouquinho do simbólico como estrutura, que eu acho que é algo assim Uhum. central no livro, que é fantástico ver como você vai trabalhando isso. Voltando um pouquinho lá para o começo sobre da importância da fala, né? Que eu acho que você resgata isso também. Um pouco da diferença até que é feita, né, da palavra e da fala, de poder não necessariamente transformar inconsciente em consciência, mas transformar isso numa fala, né, da Isso. potência, né, dessa verbalização, né, que acho que você traz isso também lá no comecinho do livro. Sim, sim, porque esse é o nosso material de trabalho, né? Poder Uhum, recuperar o prestígio da fala, essa é a isso. expressão que eu coloco no livro, porque é diferente se a gente recupera o prestígio da fala, Hum, considerando que é pela fala que a gente vai chegar no inconsciente é estruturado como a linguagem, né? linguagem. Que a gente adoece pela fala e a gente se cura pela Isso. fala no trabalho psicanalítico, Isso. é diferente de pensar que o problema é do indivíduo, Hum, que o problema é meu. E uhum. que daí eu preciso ter um comportamento diferente para resolver a minha angústia. Por isso que a psicanálise se diferencia tanto de outras linhas, né? Uhum, Principalmente dentro da psicologia. sim, Né? sim. Eu acho que se eu penso assim, a ideia de memória, que Aham. eu gosto muito, que eu trabalho no livro, eu acho que ela nos ajuda a pensar. Porque se eu penso na memória biológica, eu vou lá, queimo meu dedo, Isso. vou queimar meu dedo de novo. Né? Eu sei que me Uhum. machucou. Eu vou falar, nossa, não, não pega aí que Já isso queima. sabe, tem, Eu já já sei. sabe. Uhum. Só que a gente, né, como psicanalistas, a gente sabe que a pessoa vai lá e vai de novo, e repete de novo, naquilo que supostamente causa angústia para ela, né? Que Uhum. Uhum. supostamente fez a pessoa ter uma demanda de análise e querer fazer um tratamento. Uhum. E aí, como que eu tento resolver esse impasse? Eu falo, mas tem aí algum prazer que eu não sei, por isso que ela vai lá e volta. Né? Da ideia de ganho secundário, de Aham. gozo, né? Aham. Que é totalmente diferente se eu abro mão da ideia desse indivíduo, Tá. protagonista que vai lá e coloca. E penso que ele está submetido Hum, a uma lei simbólica isso. e que, pela fala, eu tenho acesso a essa lei. Então, é diferente de eu pensar uma pessoa, por exemplo, que chega para mim e fala: eu só me apaixono por pessoas que me sacaneiam. A sacanagem pode ser, para a gente usar um exemplo que Sim. seja mais Claro, claro. identificatório, né? Isso. Eu só me apaixono por alguém, por pessoas que me sacaneiam, né? E aí eu preciso fazer análise porque eu preciso conseguir me relacionar com alguém legal, com alguém que não vai me Hum, sacanear, mesmo hum, que eu não seja tão apaixonado por ela. Né? Vamos pensar que a pessoa pode se adaptar e se envolver e se forçar a gostar de alguém por uma questão circunstancial. aham. Não é por aí que eu vejo. Isso. Eu Isso. vejo muito mais a ideia de repente, a partir de um trabalho analítico, ela se estranhar em se ver apaixonada por uma pessoa com outras características, Beleza. né? De falar, É uma nossa, o outra que via. Uhum. aconteceu que agora eu me vejo apaixonada por uma pessoa que, se fosse há 10 anos, nunca ia me encantar. Ah, Né? Eu me vejo apaixonada. Não é que eu tentei me relacionar porque eu quero uma vida isso. mais feliz. Isso. E nem o profissional, seja psicólogo, não vai fazer uma lista com você de quais são as características que essa pessoa deve ter, né? Que é o que a gente vê muitas vezes Exato, em outras, né, outras vias de exato. Como se trabalho. fosse assim, mas o que que você ganha com essa pessoa e o que que você ganha com essa pessoa, Isso, né? isso. Vamos escolher. Eu acho que recuperar a fala nessa dimensão de uma fala que me antecede,
numa fala que eu também posso projetar para o futuro, né? E, Dessa ideia da neurose, desse passado que não passa, esse futuro que não chega, que me uhum, impossibilita de estar no presente, né? e- Porque o presente é esse que eu não consigo aprender. Então, como que eu saio desse impasse, né? uhum, É só uhum, falando. E aí, falando, tem essa sensação do só depois, que eu acho que é muito bonita de presenciar numa análise, né? Me diga se você concorda, que é quando a pessoa ela se reconhece, ela se realiza diferente, né? uhum. Ela se estranha em perceber que aquilo que angustiava ela há um tempo, ela olha para aquela cena e ela fala, como eu pude, né? Como eu pude sofrer tanto com aquilo? Sim, Né? Como que aquilo tinha aquele tamanho na minha vida? é, E, e, e não foi uma força de vontade, né? Foi isso. um Fruto de uma encaminhamento só operação, falando. talvez. É, que, né, assim, Isso. de uma operação, a partir de uma escuta, né, que tem alguém ali que também está escutando, né, o que aquela pessoa fala, não é a fala por si também, né, acho que tem algo ali de uma operação que é feita, né, e aí esse que você está falando do se dar conta, ou que vem no só depois, né, que retroage de alguma forma, né, de, olha só, né, agora eu me dou conta que eu não me relaciono mais com pessoas assim, ou, né, tem algo do que aparece ali no E instante, você vamos fala dizer uma assim. coisa muito importante agora, que quando você diz assim, de uma operação, eu acho que é incluir o trabalho do analista. Isso. É um pouco disso que eu tento mostrar no livro, Hum, demonstrar, espero ter sucesso, porque é considerar que um texto analítico, o texto que eu falo numa sessão, não é uma transcrição da sessão, ele é construído pelo analista. Então, essa fala, a fala é transformar o inconsciente na fala, né? sim. A inconsciência na consciência, mas o inconsciente na Não, fala, isso. para daí reconhecer que é o inconsciente, que aí é o meu Uhum, inconsciente, é uma possibilidade de eu reconhecer que eu não posso fazer isso sozinho. exato. E que é um trabalho de leitura do analista, sabe? Quase como uma escrita leitura, eu diria, porque não é só Uhum. leitura, ele não é passivo. É. Eu acho que traz com força a ideia do leitor não como um irmão pobre do autor, Ah, né? aham. Aquele leitor que participa do processo e muda o texto junto. Isso. E que, na verdade, vai construir um texto. E Hum, aí eu te pergunto, né, a partir do livro, mas que texto é esse? Se não é a transcrição da análise, né, como que ele vai ter essa atividade dessa operação que você disse? ah, Porque ele precisa operar, ele precisa criar esse texto para a gente poder ter material de trabalho. já. Então, é isso que eu tentei responder, assim, Aham, com o aham. livro. Porque senão, a gente acha que é qualquer texto. Isso, é, exato. É sentar e falar, né? E Isso. aí, o que E isso é o acontece, texto. que a gente Sim, vê acontecer, inclusive, em algumas análises, né? Ah, eu só falei, e eu não tive só silêncio, né? Assim, sim. A né? E ideia do aí, analista mudo, do analista isso. limpinho, né? Isso. Então, é um ponto importante, assim, para pensar essa questão da operação, e que eu lembrei de um trecho que você fala sobre o xamanismo, de uma Uhum, aproximação com o psicanalista, né? Que tem uma coisa, assim, de pensar que ele não é só observador, mas ele interage ali com aquele meio de alguma forma, assim, né? Tem uma aposta na uhum. linguagem, você fala da eficácia simbólica, né? Muito interessante essa aproximação, né, desses dois campos também. Mas não como um observador, nem o xamã, nem o psicanalista, né? Tem algo que opera ali, quando eles entram em cena, né? Eu acho que tem uma coisa que nos ajuda a pensar nessa parte do xamã que não está no livro. Ah, E é então, uma momento das partes. Isso, exclusivo aqui. exatamente, porque eu estava até brincando hoje no encontro que a gente faz para estudar, que eu estou assim, às voltas, até para escrever o livro que deu origem a esse livro. Que é um Ah, livro muito maior, né? Porque vem isso. Esse livro faz parte de uma coleção que tem uma lei, que tem um formato, ah, que tem uma forma de transmissão, e que eu acho muito legal, e eu escrevi ele dentro disso. Mas a pesquisa que eu fiz foi bem maior. E aí uhum. a gente tem que recortar, a gente tem que fazer ele se encaixar nessa possibilidade de existência que foi dada a ele, né? Claro, Digamos claro. assim. Aham. E tem uma coisa no momento do texto da Carta Roubada que Lacan faz uma referência a um livro de Benveniste que fala da linguagem animal.
E ele conta uma anedota que eu acho ótima, né, de um estudo com abelhas, falando assim, Uhum. a abelha tem uma linguagem, e que conta que a abelha, fazem um experimento, a abelha vai lá, descobre que tem um alimento ótimo ali, ela chega nas abelhas, na colmeia dela, faz uma dancinha. Dá. A dancinha é super atual. A Exatamente, ela dan- faz uma coreografia. E isso é interessante, porque ela faz É. uma coreografia, mas ela não pode ensinar a coreografia. E no momento em que ela faz a dancinha, todas as outras abelhas vão sem hesitação, sem dúvida, sem Uhum. equívoco e acham a flor com o alimento. Ah, Só que elas não conseguem, sem fazer o percurso, virar para a amiga do lado e fazer a dancinha para contar. A dança é uma espécie de GPS, mas ah, você só consegue fazer a dança se você fez o percurso. hum. Então, é uma impossibilidade de transmissão da linguagem. Nossa. Não tem a chance de um telefone sem fio. Não tem a Não, chance. É sim, exato, né? sim. E o que Lacan fala é que isso, se servindo de Benveniste, isso não é a linguagem humana. Porque a linguagem humana é o puro telefone sem fio, né? Exato. É esse momento onde tem uma certa distância entre o significante e o significado, que seria uma espécie de inadequação, que às Hum, vezes traz um vácuo que causa uma angústia, porque eu queria uma explicação, seja verdade. para a minha dor, para a minha tristeza, para o meu desencontro, eu Hum, quero uma explicação. isso. E Levi-Strauss entra nisso, que é a linguagem humana, trazendo a magia como esse elo entre Hum, o significante e o significado. Então, o xamã nos dá uma maná que, de alguma forma, apazigua o sujeito. Então, ele coloca em ordem, é como se ele fizesse signo de novo, principalmente na leitura de Marcel Mauss. Né? aham, E aí é impressionante a eficácia simbólica, isso, porque se vê, se confirma curas, né? isso. A partir dessa adequação, digamos, entre significante e significado, Aham. né? Tem, Que é super interessante para o nosso manejo, porque o que, que a gente, psicanalista, faz com essa inadequação? Né? O xamã faz lá, a abelha não precisa fazer nada, porque a é, abelha já, não tem que lidar com isso. sim. A abelha Se se não tem comunica muito muitas melhor do que a crises. gente. Aham. É. É. Agora, o xamã faz a magia. E a gente? O que, que a gente faz com esse desamparo, Uhum, desse desencontro entre significante e significado? uhum, Né? Como que uhum. a gente entra para fazer essa leitura? Como que a gente desenvolve? E isso eu Isso. acho a grande beleza da psicanálise, porque ela não está interessada nessa completude, né? Exatamente. O real está ali, né? Sempre nos acompanhando e provocando esse movimento, Uhum. justamente para a gente não faz análise para resolver os perrengues da vida, digamos assim, né? Uhum, Eu acho que a gente uhum. faz análise para a gente poder se movimentar, para a Tá, gente não estar tão fixado dentro do papel determinado pela nossa história, isso. Do como se mito, né? Que você fosse fala do mito individual isso, neurótico, né? Assim, de alguma forma, isso, ficar preso aos significantes que compõem, talvez, essa história, né? Esse... isso, Aham. exatamente. Então é muito mais um trabalho de perda do Ah, que de criação de novos significantes. É isso. muito mais uma desalienação a significantes que diziam quem eu sou de uma forma muito cristalizada, que Isso. me impossibilitava de estar em outro lugar, Isso. de ser outra coisa, porque eu acho que a carta roubada mostra isso também, É, que os predicados das pessoas não são ligados ao indivíduo, eles estão ligados a um lugar. isso. Nem identidades, né? Não são, você fala Isso, isso no livro, né? Não são identidades. Na verdade, está ligada à posição de cada um na relação com a carta, né? isso. Aham. Né? Que é aquilo que eu costumo brincar, você não consegue ser nem legal sozinho, Aham. né? Você é legal naquela É, na relação. circunstância. Aham. Se você está em outra cena, você não é legal. Mas às vezes a pessoa está tão apegada a um lugar que ela passa a vida inteira na mesma cena. Nossa, sim. E aí Sim. não há tempo cronológico que cure. Não há tempo Uhum. cronológico que cure um luto. Isso. Não há tempo cronológico que te tire daquela cena ou que te impossibilite. Não há o tempo cura, não há tempo que te impossibilite de não viver a mesma cena, quase como assim, Hum. eu vejo isso no trabalho, depois eu vejo isso em casa, depois eu vejo isso com a minha família, depois eu vejo isso
com as minhas amigas, né? Essa Isso. coisa que se repete na Repete. nossa história, né? Uhum, E você uhum. vê, esse é o arroz com feijão da clínica. A gente está trabalhando isso, né? Exatamente. E só entrando nessa questão do significante, né, que é material clínico, né, é uma coisa que você traz bastante assim. E, de novo, o que a gente estava falando sobre ficar reproduzindo o que outros psicanalistas falaram, tem uma ressalva que você faz que eu achei fantástica, que é lembrar que o significante para o Saussure não necessariamente não é privilegiado, mas tem um intercâmbio entre signo Uhum, e significado e significante, né? Não necessariamente ele uhum. estava dizendo que o significado era mais importante que o significante, né? E que para o Sim, que Lacan, Lacan inverte. isso, e Lacan vai fixar o significante como como privilegiado ali para a escuta, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que isso é fundamental, porque, bom, se a gente pega as setas de Saussure, já mostra que tanto faz quem está em Tanto cima e quem faz. está embaixo. Exato, exato. Só que ele tem aí como herança Lévi-Strauss, porque é Lévi-Strauss que fala da prevalência do significante sobre o significado. Aham. E que nos ajuda a pensar na clínica também nessa confusão, não só da gente repetir que Lacan inverte Saussure, mas também da gente achar que a gente dá nome às coisas, né? Como Tá. se coisas existissem antes do nome, Aham. né? Essa sensação assim, eu tenho uma sensação, né? Aham. O que será que me dá, que me bole por dentro, né? Muita gente Tá. usa Sim. até a música de Chico para Aham. poder falar, e aí eu vou para a análise e eu consigo nomear os meus afetos, como se o afeto viesse antes da palavra. Aham. Eu falo que o significante vem antes do significado, né? Precede. Eu Uhum. não, eu não estou nessa lógica Uhum. de algo que já existe, que Isso. eu posso nomear como o meu inconsciente, e que eu preciso falar, nomear isso que já existe em mim que não tem nome. Não é por aí. Eu Aham. preciso falar para daí estruturar o meu inconsciente e ter notícias do meu inconsciente. Aí vem uma significação. A significação se dá só depois. Uhum. Não tem um afeto antes que eu precise ir como um detetive atrás do nome desse afeto. Isso é uma coisa que a gente reproduz o tempo todo também, né? Eu É. vou para análise para tentar entender o que é Entendeu? isso. E é Isso. difícil porque a gente também vai para análise para entender o que é isso, Uhum. Uhum. mas não é nesse sentido, Ah, né? Porque a gente não vai dar um nome a uma coisa que não tem nome. A ah. gente vai fazer uma permutação de significado para Isso. ter aí acesso a outra significação, né? Ah, Eu ah. costumo dizer, começou mal e mal começou são significações totalmente diferentes e basta a gente fazer uma inversão. Exatamente. Então é Exato. com isso que a gente vai trabalhar na psicanálise, né? Isso. Que parece quase o oposto, né? Parece que eu estou falando algo contrário à psicanálise, às vezes. Exatamente, exato, né? É muito comum escutar, eu acho que você está dizendo, né? De nomear o que é impossível de dizer, ou tem muitas formas de falar isso, né? Essa lógica que você está dizendo, né? De nomeação, mas que, de alguma forma, voltando à ideia do significante, que é fundamental, né? Pensar esse jogo, né? Que eu acho que você vai dizendo, tem uma série de fundamentos, né? Você até cita o Uhum, Deleuze, né? Para trazer fundamentos, né? Que ajuda a gente a entender melhor essa dimensão da estrutura, né? E aí entrando, uhum, né, no campo simbólico como um sistema, né, simbólico, que diz de uma estrutura, que fala dessa relação entre elementos, né? E uma coisa fantástica também, que eu já vi em outros lugares e que no teu livro, né, isso fica mais claro, a noção de mitema. Tem algumas uhum, pessoas que fazem uma relação no sentido do mitema ser o elemento mínimo do mito, vamos dizer assim, né? Que você uhum, reduz aquilo ao mitema que estaria numa relação com o significante, como se o significante fosse aquela redução, o elemento mínimo, né, do discurso, né, do texto psicanalítico. E você lembra que não é a unidade significante, né, que é uhum. esse elemento mínimo. Sim, que ele pode ser numa aproximação ao significante. Eu acho até que o mitema é mais próximo a um significante do que o significante de Saussure próximo ao significante de Lacan. Ah, Mas ah, isso que você fala, eu concordo perfeitamente. Quando eu falo dessa aproximação, é porque às vezes o significante não é sinônimo de palavra.
Isso. Então, às vezes, um significante é a moral da história de algumas sessões. A Aham. partir de algumas sessões, eu tenho uma moral da história e eu extraio dali um significante para compor esse texto clínico, né? Isso. Isso. Só que eu só vou ter um efeito de sentido com, no mínimo, 4 significantes, o que Uhum. diz que a estrutura mínima está longe de ser um, Isso. né? Que é esse jogo. E eu acho isso ótimo, porque quando você fala aqui dessa, vamos nomear o que é impossível, né? Ah, Antes de entrar no tema, eu fiquei com isso guardado porque é uma parte que me interessa até hoje para continuar, né? Porque a ideia de vamos nomear o impossível é como se tivesse um impossível também localizado, né? Um impossível que eu preciso acessar e aí, fim de análise, né? Resolvidos os ah, meus problemas. aham. E o que a cadeia nos mostra a Hum. partir do texto de Lacan, do ensinamento de Lacan, é que o impossível também muda de lugar, né? A gente Isso. reconfigura, a gente constrói as nossas possibilidades e na medida em que a gente trabalha também, a gente constrói as nossas impossibilidades. Ah, Então, aquilo que era impossível num contexto anterior, hoje em dia é possível agora. Mas o hum. inverso também. Ah, Aquilo que era possível antes, a depender do momento atual, não é mais possível. Isso é interessante a gente pensar quando a gente faz uma costura de psicanálise com psicologia social, né? ah, Quanta coisa era autorizada antes que não está hum, mais autorizada agora. uhum. E agora está impossível, agora está censurado, sim. Agora é aquilo que não cessa de não se escrever, né? Que Isso. precisa estar fora do nosso discurso, para a gente Uhum. conseguir se relacionar, para a gente conseguir trocar, né? Isso. Para a gente conseguir ter um reconhecimento do outro. Eu Exatamente. acho isso muito legal, porque a ideia da fala, como essa importância, recuperar o prestígio da fala, é considerar a fala como revelação e não como comunicação, uma revelação que reconhece o interlocutor, Hum, uhum, quase como um uhum. ato da linguagem, né? Aham, Eu sim. reconheço que tem alguém ali. Eu não ensino meus filhos a cumprimentar alguém na rua porque eu quero que eles troquem uma ideia com um estranho. Eu ensino eles a falar. Essa função fática da linguagem, Aham. ela é ensinada para que eu reconheça que tem alguém na rua. É. Eu reconheça que tem um outro dentro do elevador, né? Uhum, E uhum. cumprimente, você existe, eu também, que eu entre num sistema de linguagem a partir da fala, que muitas vezes não está ligada à significação. Tudo bem? Ah, Não significa que eu quero saber se você vai. sim, sim, a Eu podia falar convenção alô, ali. eu podia falar Aham. alô, se você entrar no elevador e falar alô, Exato, né? E o outro falar exato, alô, né? exato. Exato. Não, não tem a ver com a significação, mas tem a ver com entrar num campo social da linguagem, né? Uhum, uhum. Num campo simbólico, diria com Lacan. E eu acho que isso vai se perdendo, né? Quais são os campos simbólicos? Aonde que esse sujeito está localizado? Né? Aham. Quais são as estruturas que dão notícias dele? A gente recuperar o prestígio da fala é ter essa É. trabalheira toda, né? Nossa, e que trabalho! E a gente vê o desafio que você lança para o leitor ao trazer o repartitório com toda, né, assim, mesmo com toda a didática, mas a gente vê o quanto que de fato tem uma estrutura ali de um entendimento de estrutura de novo, né, de simbólico, a rede, né, o que que é essa rede que Lacan constrói. E a lei que você fala, né, do repartitório, do quanto que é importante isso para entender que o acaso, né? Ele também tem o que você estava dizendo do possível, do impossível, tem as leis, né? Tão O importante ter acaso não essa. é tão desavisado, né? Não, a ideia de livre associação, associação livre, né? O quão livre é de fato, né? Considerando que a gente tem uma estrutura para cada sujeito que é composta por elementos ali muito particulares, né? É, e os impossíveis dessa cadeia, né? Também que você traz. Tem uma forma que eu acho que ilustra o repartitório Hum, numa tentativa constante que a gente tem que ter de seduzir isso, o leitor, isso. porque senão ele nos É, abandona nessa é, hora, né? é. Geralmente o psicanalista não gosta, tanto que esse texto é um texto muito comentado pelo conto, Aham, pouco comentado pelo repartitório.
Eu Ah, tive isso. pouquíssimos, na verdade, eu não tive texto para conversar comigo. Depois até descobri que tem um texto ou traduzido, mas eu não achei texto que trabalhasse o repartitório para eu poder dialogar. Fazer esse diálogo, exato. Exato. Exatamente. Mas se a gente pensa assim, como ilustrar esse repartitório, né? A nossa vida é composta de acasos, né? Você está morando em Nova York, eu moro em Brasília. Aonde você nasceu, aonde eu nasci, quem é sua mãe, quem é seu pai, né? Por que ele virou naquela esquina e conheceu ela? É composta de vários acasos. Mas a gente, de alguma maneira, para a gente contar a nossa história, a gente faz uma costura de acasos. Sim. A gente escolhe alguns acasos para dizer da nossa história, para dizer da nossa Uhum. origem, né? Uhum. Então tem muitos acasos que fazem eu Isso. ser Luciana que se perderam no meio do caminho e eu não fiz deles uma história. Mas aí de Uhum. repente eu vou agrupando esses acasos. Na medida em que eu agrupo, eles não são mais desavisados. Então eu posso virar a rua e bater meu carro. Isso é um caso. Eu falar, nossa, que azar. Eu não tive responsabilidade, porque eu parei no sinal e veio alguém e bateu na traseira do meu carro. Né? Agora, se eu estou no meu analista, eu falo, eu sou uma azarada. Veja, hoje bateram no meu carro. Ontem eu quebrei o meu pé. E anteontem, aí não é o fato, mas é a costura que eu fiz entre isso, entre esses acasos, que dão notícia de Luciana como uma pessoa azarada. E Isso. aí isso já é material de trabalho. É Uhum. diferente de eu chegar para a pessoa e falar, você não teve culpa que bateram no seu carro. Eu Aham. preciso extrair desses acasos e dessa memória. Mas quando mais você foi azarada? Ah, eu fui azarada aqui, aqui. Então, acaso, memória, na medida em que eu vou costurando esses acasos, eu percebo que há uma lei, que de repente, depois de uma coisa, obrigatoriamente vem outra coisa. Quase como isso que a gente pode prever. Eu não digo nem análise em amigo. Fala assim, eu tenho certeza que vai se relacionar com outra pessoa que vai machucar ela, ou que vai Isso. machucar ele. Né? No Você exemplo que a gente consegue. deu, Aham. pessoas que só se relacionam com alguém que as magoa. Aí a pessoa começa a falar assim, olha aí, já está ela de Uhum. novo com Uhum. alguém que vai machucar, ou já está ele de novo com alguém que vai machucar. E o quarto, então, é acaso, memória, lei, que faz essa previsibilidade das Uhum. jogadas, e a temporalidade. Uhum. E aí Uhum. voltamos lá É. para conversar, porque parece que eu Sim. preciso disso para chegar na temporalidade. Exato. Na temporalidade que fica muito mais visível para a gente quando a gente pensa o só depois, só atrelado ao passado. Isso. E a gente ignora que o passado também muda em razão do futuro. Eu acho que Hum. o mais difícil da temporalidade lacaniana é a gente entender que no só depois tem a projeção. Ah. É em razão daquilo que a outra coisa é ou não é, né? E o repartitório É, ilustra isso. exato. Os tempos, né? Muito bem que você Isso. coloca os tempos, até um quarto tempo também, e dessa Isso, relação. Uhum. o quarto tempo é o representante da Isso. temporalidade que diz assim, na medida em que o meu futuro foi esse, eu consigo localizar que aquele O que... passado, que me E... pareciam todas as possibilidades de uma vida, estava reduzido àquilo. O exemplo que eu te dei do meu mestrado, né? Aham. Aí Só eu pensei agora, exatamente nisso no começo da conversa. Falei, nossa, ela está já com exemplo dessa temporalidade, né? só agora eu consigo reconhecer que eu, com a petulância de uma jovem adulta que estava lá fazendo mestrado, achando que era uma expert em Lacan, Uhum. né, e que podia levantar todas as bolas possíveis e Sim. trabalhar com Proust, né, só para Ah, aumentar a só o petulância. Proust. Exatamente, só para aumentar a Maravilhoso. petulância, que é isso, né? Hoje, com o discernimento, eu nunca trabalharia com Proust hoje, né? Naquela idade eu era autorizada, Isso. porque eu não imaginava das minhas possibilidades. E aí aquilo se torna hoje como a única possibilidade, né? Isso. Aquilo que eu achava que era inúmero, que eram inúmeras possibilidades, naquele momento se reduz, em razão do meu futuro, a única coisa que eu consegui fazer. O que traz uma certa empatia com o nosso passado também, porque a gente às Hum. vezes fica, por que que eu não fiz aquilo naquela época? Por que que eu não terminei aquela relação? Por que que eu não virei na esquina naquele dia? Por que que eu voltei para aquela festa? Muitas vezes, em razão do que nos acontece, a gente consegue reconhecer que foi o que a gente deu conta de fazer.
Deu conta no sentido de que era a nossa única opção. E voltando à noção de possível e impossível, seria um pouco isso Isso, do que foi possível naquele momento, que talvez hoje isso, já seria um outro impossível que não era naquela época. exatamente. É Aham, a partir do futuro que eu consigo reconhecer que de tantas possibilidades eu aham, vou reduzindo e eu percebo que naquele momento a única condição subjetiva que eu tinha para desempenhar aquilo foi aquilo, aham, né? exato. Então eu não era tão capaz assim de tantas outras coisas. E eu digo de uma limitação estrutural, Aham, né? isso, Só estamos que eu falando de só tenho estrutura. notícia, só que eu só tenho notícia disso com o futuro. Aham. Enquanto não vier novos elementos para a cadeia, eu continuo achando que naquela época tudo estava autorizado. Por que eu não me Uhum. mudei para Paris aos 18 anos, em vez de trabalhar Proust na UNB? Ah, Né? Essa coisa aham, assim, aham, não, né? Aquilo que eu imaginava que era possível, quando eu começo a entender e mudar as minhas possibilidades, eu reconheço que foi a única opção que eu tive na vida. uhum, uhum. E com os novos manejos, eu vou percebendo que aquilo que me parecia inúmero também, hoje, né, não é tão grande assim. Aham, E, mas também não é tão exclusivo, não está isso, tão determinado, né? isso. Mas eu vou dando o tamanho certo para as coisas, assim, eu acho. Aham. E se isso está sendo trabalhado, né? Isso talvez a gente pode considerar que o sofrimento também ele dá uma, isso causa um esvaziamento, né? Se você está trabalhando essa rede de, né, do que é impossível, do que é possível, essa rede, essa cadeia de significantes, quando isso é trabalhado, a ideia é que esse sofrimento atrelado a esses possíveis e impossíveis, isso deu uma esvaziada também, né? De Sim, alguma forma no processo analítico. porque movimenta. Movimenta. É, Se a gente movimenta, a gente gera novas possibilidades isso. e novas impossibilidades, né? Porque a Isso, gente carrega as exato, impossibilidades junto com as possibilidades. exato. Já estamos chegando no final da nossa conversa. Tem assim 1000 tópicos, a gente tem que escolher, né? O que que vai entrar. E aí, Luciana, para ir fechando, né? No finalzinho do livro, você fala de duas cadeias, né? Tem a cadeia ômega e a ômicron, e tem uma que é legível e outra que é ilegível. E eu fiquei com isso, assim, as consequências disso para a clínica, né? O que que a gente pode pensar disso? Esse é um ponto de uma interpretação bem pessoal. Eu Ah, respeito vários psicanalistas que pensam diferente de mim, uhum, né? Eu acho que o texto de Lacan dá margem para outras interpretações, mas a que me faz sentido é a que eu isso. apresentei, né? Porque se a gente considera aquilo que você trouxe, né, como a operação do analista, que é como que eu vou transformar essa fala em texto Isso. para eu poder ler como Uhum. analista, escrevendo junto, né, com isso que a gente já falou, é, eu preciso de um material para fazer isso, né? E o que Lacan nos mostra com a cadeia ilegível é que existem cadeias que não são passíveis de leitura. Então, é um ponto que eu discordo de quem pensa assim, não, sempre vai ter algo a ser feito se a pessoa está no consultório falando. Eu discordo disso porque você precisa extrair os significantes para fazer o texto clínico, porque não é chegar e falar assim, hoje está quente, significante não é sinônimo de palavra. Ah, então já Uhum. tem um efeito de sentido, já tem o sujeito dividido. Não penso assim, Ah, porque eu não estou comparando um texto clínico com um texto dentro da linguística, por exemplo. Então, tem uma operação feita por mim como analista que precisa transformar esse texto num texto legível. uhum. E às vezes o material que a pessoa me dá, e isso é comprovado pela cadeia Ômicron, é que eu não consigo ler. Uhum. Então, mostra que a falação por si só, de fato, não vai nos ajudar. Porque eu posso ficar muito tempo numa sessão de análise, eu costumo brincar, bom, eu estou ali contando o meu diário da semana, contando uma partida de Isso, futebol. E às isso. vezes eu, como analista, não consigo é, fazer uma operação na qual eu possa ler alguma coisa de um texto clínico. E aí é interessante, porque o eu não consigo pode estar ligado a esse texto ser endereçado a mim, Hum. né? Como analista, uma vez Isso, como, que eu faço parte do processo, isso. e, né, o grande outro A é fala do também o endereçamento. analista, Uhum, uhum. e
o analisante como um dos elos do grande outro. Eu acho engraçado isso, né? Porque a gente acha que o grande outro, que eu não faço É. parte da minha própria linguagem, né? Aham, isso. Mas eu acho que a gente tem que ter muita atenção a isso como analista. Porque, às vezes, na minha percepção, o que de melhor a gente pode fazer num caso é encaminhar, se a gente não Uhum. consegue ler. Se a gente Uhum. não consegue extrair daquela falação, falação sem ser num sentido pejorativo, Claro, algum material de leitura, isso. né? Agora, ele mostra que existem cadeias e nos diz como construir uma cadeia legível, né? Quais são os materiais possíveis? Porque eu posso ficar anos com uma pessoa em análise e não ter um material legível, né? Eu acho que esse é um ponto que merece muita atenção no texto, porque é um ponto pouco trabalhado, que são essas Uhum. duas cadeias. Uhum. O que Lacan está falando quando tem uma cadeia ilegível? Pois é, eu achei Ele está falando assim. que existe cadeia ilegível. Aham. Cadeia que não. O que o analista faz? O analista lê. Tem uma cadeia que me impossibilita a leitura, o que me resta fazer como analista? O que me vem, assim, né, aí também já de leitura, de escutar também outros colegas, de que essa impossibilidade, talvez, essa cadeia ilegível, isso que não se opera, né, enquanto talvez uma construção de uma cadeia de significantes para dentro dessa escuta do analista, mas de aí já a gente cai na ideia da resistência do analista, né? Assim, se uma análise não opera, esse analista ele resiste à noção de inconsciente, né? Assim, não isso meio que volta para o analista, né? E aqui você está trazendo Pode essa ser. dimensão, né? Também dessa cadeia do que vem do Mas eu acho que pode ser uma resistência do também. analista, Uhum. mas não como o analista, uma pessoa que está dizendo eu tenho dificuldades em ler a sua cadeia. Porque senão a gente entra de novo numa relação dicotômica. Há um Ah, eu que é o agora. analisante e há um eu que é o analista. Ah, Se a gente, eu leio como a ideia da resistência do analista. Tem uma parte, um trecho no seminário 1 que Lacan fala assim: eu estou lá falando e em algum momento eu realizo a presença do analista. ele tem isso, Né? exato. Ele está sendo o suporte da minha linguagem, da minha Uhum. narração. Uhum. De repente, eu realizo que ele está ali e penso o que ele vai pensar. Já houve uma resistência. Então, a própria presentificação do analista Uhum. resiste ao trabalho de análise. Todo analista atrapalha de alguma forma. Isso, claro, claro. Eu gosto de usar um exemplo que eu escutei numa aula, que a pessoa falava de amor e disse assim: eu acho uma delícia se apaixonar, o problema é ter que levar a pessoa junto. Isso, quando você está Ai, apaixonado meu pela Deus. pessoa, você está lá, só que levar a pessoa junto, às vezes é até olhar para ela e falar: você não era assim, Aham. né? Você está reivindicando quem se tornou essa pessoa. Isso. É uma delícia fazer análise, o problema é ter que levar um analista Uhum. junto, né? Tá, E o tá. analista vai atrapalhar. E como Isso. parte do processo, às vezes se torna um termo, uma cadeia ilegível, Hum, justamente pela presença do analista que impossibilita qualquer leitura. Não isso. significa competência e incompetência, senão a Tá. gente acha que todo mundo é capaz, senão a gente Aham. entra numa lógica de esforço, sabe? Tá, De tá. boa Que vontade, vai, isso, vai lá, vai, passa lá, isso, vai lá, você vai conseguir isso, fazer análise comigo. Tem isso. algo que se torna impossível naquela cadeia, na escrita daquela pessoa comigo. Na Pode ter a ver relação, comigo? nessa relação transferencial. Isso. Tá, é Pode isso ter que a ver estava me... comigo? Isso. Ah, Claro. Pode ter a isso. ver com a pessoa? Claro. Tem a ver com o sujeito daquela análise. Aham. E o sujeito daquela análise é o tema daquela análise, né? Eu Isso. gosto dessa homofonia em francês, de sujeito para Sujeito. tema, Aham. né? O sujeito é o tema da análise. Aquele Isso. tema não tá sendo passível de leitura, né? Uhum. Mais do que ficar pensando num tom acusatório, porque o Sim. estruturalismo nos diz o tempo todo e nos ensina que a questão está na relação. Então, Exato. mais do que achar tem um culpado, ele não tem demanda de análise, por isso que não deu Ah, certo fazer comigo, eu estava com muita resistência, por isso que não... Teve algo na relação que não colou. exato. Eu acho que entender a nossa própria castração nesse sentido, Uhum. né, Uhum. nos torna, quem sabe, um analista melhor. Isso. Hum. Ótimo. Muito bom. Nossa, bom, eu acho assim, eu vou, sempre no final, Luciana, eu gosto de perguntar assim, tem alguma coisa que eu não trouxe ou que você gostaria de comentar para a gente fechar? Alguma coisa que eu deixei de fora, que você gostaria de ter falado? Sempre dou esse espaço para a gente ver e aí a gente finaliza. Ah, eu quero falar sobre Muito. 50.
coisas. Ah, Sempre tem imagina, alguma coisa. tem A página mil 7, coisas. a Vamos página lá, bora. 7, Pega o livro. a página 51 também tem. Aham. É o Mas eu momento mais é impossível, nosso momento impossível. olha, se tem um problema que eu sofro é de sempre querer um pouquinho mais. Então, eu restringo ao ponto de basta, né? Deixa eu Eu acho ponto, que em algum velho. momento, apesar do nosso desejo de uma eterna Isso, continuidade, isso. a gente falou muita coisa, eu acho que tá bom. Nossa, não, fantástico. Queria te agradecer de novo por ter participado, topado. Para mim, ler esse livro foi um momento assim de, como eu disse, né, trazer pontos importantes, esclarecer outros, trazer questões também, que eu acho que a leitura rica é essa. A gente constrói perguntas também no decorrer da leitura. É um livro fantástico e obrigada de novo por ter topado. Foi muito Eu bom que dialogar. agradeço. Muito obrigada, Mariana. Sorte para o seu projeto. Eu acho super legal isso. Muito obrigada por ter ido lá em São Ah, Paulo. Adorei te conhecer pessoalmente. não, maravilhoso, muito bom. Fiquei feliz de ter Sigamos. ido. Que bom. Então a gente continua dialogando e até uma próxima.